Abra a sua Bíblia, mesmo sentado. No livro de Neemias. Amém, Jesus. Neemias, o homem que construiu, que edificou, juntamente com o seu povo, os muros que estavam destruídos lá em Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Eu vou esperar um pouquinho para os meus queridos irmãos abrirem. Enquanto os irmãos procuram o livro, eu quero agradecer ao pastor Ricardo pela oportunidade, este privilégio de estar aqui na sua igreja, cooperando, ajudando e sendo uma bênção. Amém? Estamos aqui para ser uma bênção. Amém? Pode contar com o nosso carinho, o nosso amor, a nossa fidelidade. Obrigado. Glória a Deus. Quero agradecer aos meus queridos irmãos a honra, o privilégio de poder, nesta tarde, poder compartilhar convosco a palavra de Deus. Amém? Estou a ver algumas caras aqui, que me são familiares, a irmã Patrícia, estive hospedada na casa dela, muito obrigado. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem acredita que Jesus está aqui no nosso meio? Amém. Glória a Irmãos, o Deus. Jesus que eu amo, o Jesus que eu creio, o Jesus que eu sigo, o Jesus que eu amo, Ele ressuscitou de entre os mortos. Amém, irmão? Amém. E Aleluia. Ele é maior que todo o universo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todo o universo perante Jesus não passa de uma gotinha de água. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus é maior que o seu próprio trono. Amém, irmãos? Amém. O Jesus que nós amamos, o Jesus que nós seguimos, Ele tem verdadeiramente a capacidade de fazer as coisas impossíveis na nossa vida. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Se você veio aqui esta tarde esperando e necessitado que Jesus faça algo impossível na sua vida, Ele vai fazer. Amém? Amém. Você esta tarde está no lugar certo. Amém? Deus vai operar. Amém, irmãos? Nós temos estado aqui louvando, adorando e glorificando a Deus. E de certeza absoluta que nenhum de nós vai sair daqui da mesma maneira como entrou. É verdade. Amém? Quem acredita nisto? Diga Amém. amém. Glória a Deus. Jesus está aqui para mudar histórias. Aleluia. Jesus está aqui para mudar a história da tua vida, a história da tua família, a história dos teus filhos. Jesus está aqui para mudar o teu destino. Amém, irmãos? Amém. Glória Esse é o Jesus que eu creio. É o Jesus que eu amo. É o Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Diga assim: Jesus, Jesus, eu amo-te. eu te amo, meu Deus. Todo o meu coração, De todo o meu coração. toda a honra, Toda a honra. toda a glória, Toda a glória. todo o louvor Todo o seja dado a Cristo. Seja dado a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Amém. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Os milagres que Ele fez no passado ainda continua a fazer hoje. Quem acredita nisto, diga amém. Amém. O cego Bartimeu começou a clamar bem alto, rasgando o seu coração: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava cada vez mais alto, e as pessoas ao seu lado diziam: cala-te, cala-te, porque incomodas o mestre, já não podemos mais ouvir. Os nossos tímpanos já estão quase a ficar furados. Mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, lá do outro lado da cidade. Jesus ouviu aquele clamor. Amém. Glória a Falou Deus. com os seus discípulos: vão lá chamar o homem, eu quero ver o homem. E foram lá a correr buscar o homem e trouxeram o Bartimeu. E Jesus perguntou-lhe: então Bartimeu, diz-me lá, homem, o que é que tu precisas? E Bartimeu disse: Jesus, eu quero ver. Ele era cego de nascença. Eu quero ver. Jesus respondeu-lhe: então vê, seja feito segundo a tua fé. Oh, Diz que naquela aleluia. hora Glória a os Deus. seus olhos foram abertos. Amém, irmãos? E aquele homem que era Glória a cego de Deus. nascença começou a ver. Irmãos, o Jesus que fez este milagre há 2000 anos é o mesmo que está aqui nesta tarde para fazer um milagre na tua vida, para fazer um milagre no teu Amém, coração, Jesus. para fazer um Glória a milagre na tua família, para fazer um milagre poderoso na tua existência. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Glória a irmãos? Deus. Amém. Glória a Deus. Eu sou um milagre de Jesus. Jesus mudou a minha vida.
Jesus transformou a minha vida. É por isso que eu estou aqui nesta tarde, glorificando, exaltando e bendizendo Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Isto não se trata de uma religião. Amém, irmãos? Isto não é nenhuma religião. Isto é vida. Amém, irmãos? Glória É a o Deus. poder de Deus. É o Cristo ressurreto diante dos mortos, que quando entra dentro de nós, quando entra no nosso coração, Ele transforma, Ele modifica. E Jesus Cristo é o único que consegue fazer o transplante de espírito. Amém, irmãos? É, meu Deus. Os médicos conseguem fazer um transplante do coração, não é? O coração está variado, eles tiram o coração velho e põem lá um coração novo. Mas Jesus consegue fazer o transplante de natureza, amém? Aleluia. Amém. Ele entra dentro de nós e tira aquela natureza velha, aquela natureza demoníaca, aquela natureza satânica, aquela natureza que nos faz ser fofoqueiros, não é verdade? Aquela natureza que nos faz ser mentirosos, aquela natureza que nos faz ser desonestos, aquela natureza que faz com que as pessoas sejam prostitutas e prostitutos, aquela natureza que nos faz ser pessoas más, demoníacos, aquela natureza que faz com que muitas vezes o diabo está lá sossegadinho no inferno e a gente vai lá ao inferno e convida o diabo para vir connosco para fazer as nossas traquinices. Mas louvado seja Deus, porque Jesus entra dentro de nós. Aleluia. Tira essa natureza que não presta e põe lá uma natureza nova. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus é o único que consegue fazer isso. Fazer um transplante de natureza. Pôr lá o ADN do Pai, o ADN do Filho, o ADN do Espírito Santo. Consegue fazer com que nós sejamos pessoas boas. Consegue fazer com que nós sejamos pessoas humildes. Consegue fazer com que nós sejamos pessoas retas. Irmãos, o cristianismo não se trata de uma mudança de religião. Ninguém consegue ser cristão com a sua própria força. Tem que ser a graça de Deus. Tem que ser a operação de Deus. Jesus tem que entrar até ao íntimo da nossa vida, até ao âmago da nossa alma, para poder cambiar. Amém? Cambiar. Poder mudar, poder transformar a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Lá está um homem, o Paulo, né? Cheio de ódio, cheio de raiva, perseguindo os cristãos. Mas no caminho para Damasco ele teve um encontro com este Cristo. Aleluia. Ele caiu do cavalo, ele ficou assustado, ficou cego. Uma experiência poderosa e transcendental começou a acontecer na sua vida. E aquele homem, quando saiu daquele lugar, estava completamente transformado e sobrenaturalmente pela presença e pelo poder e pela manifestação da graça de Deus e de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E aquele Paulo foi transformado aquele Saulo foi transformado num Paulo. Amém, irmãos? Jesus mudou radicalmente a vida dele. Louvado seja Deus. E Jesus está aqui para fazer grandes mudanças. Eu creio, meu Senhor. Aleluia! Jesus está aqui para operar grandes mudanças na nossa vida, na nossa igreja. Aleluia! Para que Glória a através de nós muitas outras pessoas possam ser ajudadas, abençoadas e a nossa igreja seja abençoada também. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Quem já abriu em Neemias, diga amém. Amém. Neemias, uma pequena meditação para os meus queridos e amados irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou grato a Deus por estar aqui na Suíça. Vim por 2 meses, já vai a caminho do 3º. E o Espírito Santo falou comigo é para ficar até o final do ano. Não sei se vou ficar mais, mas até o final do ano eu vou ficar. Deus tem aberto portas, tenho viajado, tenho estado em casa de pessoas. Deus tem sido muito maravilhoso. Estou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito aqui nesta terra, na minha vida. Quero vos dizer que estou apaixonado por este povo. Amo a Suíça, amo o povo suíço, amo esta terra. E a minha oração de dia e de noite é que Deus mande um grande avivamento para esta nação. E que todas as nações aqui à volta, a Alemanha, a Áustria, a França e a Itália sejam varridas também por este avivamento poderoso do Espírito. Queremos um avivamento que faça as pessoas nascerem de novo. Queremos um avivamento que mude o coração das pessoas. Queremos um avivamento que torne e faça das pessoas verdadeiros adoradores. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Neemias, capítulo 1. Glória a Jesus. Estamos a falar de mudanças, estamos a falar de transformações, não é verdade? Capítulo 1 diz assim: E veio Anani, um dos meus irmãos, versículo 2.
com alguns de Judá e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se como? Em grande... Leia comigo, irmão, por favor, ajude. Em grande miséria e desprezo. Encontram-se, na minha tradução diz, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Então, aquelas pessoas encontravam-se em grande aflição, num grande opróbrio. Os muros de Jerusalém estavam derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. Estive jejuando. Diga, jejuando. Jejuando. Orando. Orando. Jejuando. Jejuando. Orando. Orando. Irmãos, eu só conheço um jejum. Agora as pessoas inventam vários tipos de jejum. Há dias estava a conversar com alguém e disse-me que há vários tipos de jejum. Irmão, jejum é jejum. Jejum é a abstenção de alimentos. E esse jejum que as pessoas falam, jejum de Daniel, não é jejum nenhum, é apenas uma dieta. Amém, irmãos? Irmão, jejum é jejum. Amém? Se você quer jejuar, então jejue. Amém. Não invente jejuns. Eu vou jejuar o jejum de chocolate. Durante uma semana não vou comer chocolate. Eu vou jejuar o jejum não sei do que, não sei do quantos. Amém, irmão? Jejum é jejum. Se você quer jejuar, então entre verdadeiramente neste propósito. Amém? Mas se fizer um jejum prolongado, seja sábio, beba água. Amém? Porque senão está sujeito a morrer. E o jejum não é para matar ninguém. O jejum é para trazer avivamento. Amém, irmão? Para trazer a bênção de Deus sobre nós. Amém. Jejum. Se jejuar meio-dia, jejua até ao meio-dia. Amém? Não se ponha lá a petiscar aqui, estou jejuando só. Uma oração aqui, vai do versículo 5 até ao versículo 10. Só uma curiosidade, sabia que Neemias, o livro de Neemias, tem a oração mais longa de toda a Bíblia. É impressionante. Existem várias orações ao longo da Bíblia. Existe a oração de Diana, existe a oração de Jesus, existem várias orações de Paulo, mas no livro de Neemias encontra-se a oração escrita mais longa de toda a Bíblia. É um compêndio de oração, amém, irmãos? Amém. E Neemias, quando viu aquela situação do povo, ele começou a orar e a jejuar. Ele sabia que só havia alguém que podia mudar aquelas circunstâncias, alguém que podia mudar a vida daquelas pessoas, alguém que podia ajudar aquelas pessoas. E esse alguém é o Criador dos céus e da terra. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus dos patriarcas e profetas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho em duas partes. Amém, irmãos? Amém. 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 Jesus está aqui para mudar a tua vida. Jesus está aqui para mudar as circunstâncias. Jesus está aqui para te ajudar. Hoje vieste a este lugar, Deus te trouxe a este lugar, não para assistir apenas mais um culto, mas para seres ajudado, para seres abençoado. Amém? Para receber o toque poderoso de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então Neemias esteve orando, chorando, jejuando. No versículo 3, no capítulo 2, versículo 3. Quem está em Neemias, diga amém. Amém. Versículo 3. Veja o que diz no versículo 3. Mas podemos ler a partir do versículo 1. No mês de Nisa, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença do rei. Era um homem que tinha uma vida boa, tinha um bom salário, tinha uma boa posição. Faz lembrar muitos de nós aqui, não é? Uma vidinha boa na Suíça, com uma boa posição. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Mas naquele dia ele estava triste, quando soube das más notícias, quando soube aquilo que estava a acontecer lá em Jerusalém. Ele não
conseguiu mais ter alegria no seu coração. Ele comoveu-se. Irmãos, e nós temos que ser pessoas comovidas. O nosso cristianismo tem que ser um cristianismo cheio de amor. Se nós não tivermos amor no nosso coração, irmãos, não somos verdadeiramente pessoas nascidas de novo. A natureza de Deus é uma natureza de amor, é uma natureza de paz. Quando Jesus marca a nossa vida, quando Jesus entra na nossa vida, Ele coloca amor na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E então veja o que diz aqui. E assim, versículo 2. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amém, irmãos? Amém. Nós vemos que Neemias era um homem de oração. Amém? Ele sempre estava orando. Sempre estava orando. E nesta tarde, pelo Espírito Santo, eu quero desafiá-lo a ser uma pessoa de oração. Uma pessoa que jejua, mas uma pessoa que ora. Amém? Amém. Esteja sempre orando. Não faça nada sem oração. Mas quando você orar, não seja aquele tipo aquelas pessoas que oram, tipo aquelas crianças que só se lembram do pai, crianças e adultos, só se lembram do pai para receber. Há pessoas que quando oram a Deus é: pai, dá-me. E o Senhor diz: mas tu só sabes pedir? Não tens mais nada para dizer? Irmãos, a nossa oração não pode ser só uma oração de petição, tem que ser uma oração cheia de gratidão. Temos que procurar intimidade com Deus. E nós encontramos aqui em Neemias um homem que tinha intimidade com Deus. E antes de tomar alguma decisão, antes de falar alguma coisa para o rei, amém, irmãos? Ele orou. Irmão, antes de você abrir a sua boca, ore. Amém, irmãos? Antes de falar com alguém, ore. Irmãos, eu adquiri este hábito de orar. Antes de falar, eu estou orando. E depois de falar, estou orando também. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. A oração tem que encher a nossa vida. Alguém disse que a oração é o respirar do crente. Fique 3 minutos sem respirar e vai ver o que é que vai acontecer. Talvez você ainda consiga sobreviver. Mas fique 5 minutos, 10 minutos sem respirar. O que é que vai acontecer? Vamos morrer. Irmãos, assim acontece quando o crente deixa de orar, ele morre espiritualmente. Se nós queremos o mover do Espírito Santo, se nós queremos que Deus trabalhe, irmãos, não é com orações assim superficiais. Temos que ter intimidade com Deus. E este Neemias era um homem que tinha intimidade com Deus. E ele então orou ao Deus dos céus. E Deus comunicou-se com ele. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos avançar um pouquinho mais. No capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Quem encontrou o versículo 12? Amém? Amém. Nós estamos a falar de um povo que estava em grande crise e de um homem que sentia a crise, a dificuldade do povo e tinha um desejo, um interesse em ajudar aquele povo. Amém, irmãos? Amém. No versículo 12 diz assim: parti de noite, eu e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Então, irmãos, Neemias era um homem que Deus punha coisas no coração. Amém, irmãos? Amém? Diga assim: o meu coração Meu coração é o lugar é o lugar aonde Deus aonde Deus põe coisas. põe coisas. Amém, irmãos? Amém. Deixe Deus pôr coisas no coração. Deus quer pôr coisas no coração, no seu coração hoje. Amém. Você está aflito, está em necessidade, deixe Deus pôr a solução que você precisa no seu coração. Amém. Diz que Deus pôs sabedoria no coração de Salomão. Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria. Como é que eu vou ajudar este povo? Como é que eu vou liderar este povo? Como é que eu vou ser uma bênção nesta igreja? Senhor, por favor, eu sou uma criança, mas dá-me sabedoria. E sabe uma coisa? E Deus pôs sabedoria lá no coração. Amém, irmão? Amém. É no coração que Deus quer depositar a tua bênção. É no coração que Deus quer colocar
aquilo que tu precisas. É aqui no coração que começa a bênção e a maldição. É aqui no coração que nasce a vitória e nasce a derrota. Mas Neemias tinha um coração completamente voltado para Deus. E Deus podia entrar, invadir o seu coração, tomar conta do seu coração, encher o seu coração, dirigir o seu coração, abençoar o seu coração. Amém, irmão? Amém. Aleluia, isto é maravilhoso. Diz que Deus pôs coisas no coração de Neemias. Abra ainda no capítulo 7, versículo 5. Diz assim, então, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, então, o meu Deus me pôs no Coração. coração. Amém, irmãos? Amém. Me pôs no coração. Amém, irmãos? Deus trabalha de uma forma maravilhosa quando nós dispomos o nosso coração. Nesta tarde, irmãos, dá o teu coração a Deus. Está escrito, dá-me, filho meu, o teu coração. Entrega o teu coração completamente a Deus. Rende-te completamente a Deus. Aleluia. Deixa que Deus invada o teu coração. Amém. Deixa que Deus ponha coisas no teu coração. Glória a Não Deus. comeces a inventar coisas. A inventar o teu próprio caminho. A inventar o teu próprio destino. Não comece a idealizar, hoje vou para aqui, amanhã vou para lá. Deixa Deus pôr lá dentro do teu coração os planos e as diretrizes que Ele tem para a tua vida. Amém. Eu vou sair por aí fazendo missões. Deixa Deus pôr lá no teu coração. Vai quando Deus te mandar. Vai aonde Ele te mandar. Irmãos, Ele tem que ocupar o centro. Ele tem que ocupar o controle. Ele tem que ocupar o domínio. Se nós queremos ser um povo poderoso, um povo abençoado, um povo vitorioso. Aleluia! Se nós queremos que Ele coopere connosco. Se nós queremos que Ele flua na nossa vida. Se nós queremos que Ele trabalhe sobrenaturalmente. Se nós queremos a presença constante dos seus milagres, o nosso coração tem que estar completamente entregue a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Então, meu Deus, me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Veja que Neemias, ele não fazia nenhum movimento sem que Deus pusesse no coração. Amém, irmãos? Amém. Antes de dar um passo, ele esperava que Deus pusesse no coração. Aleluia. Sabe por quê? Porque o nosso coração, sem Deus, sem o domínio de Deus, sem o controle de Deus, é um coração enganoso. É um coração que nos pode trair. É um coração que nos pode prejudicar. Mas se Deus estiver dentro do nosso coração, irmãos, o nosso coração torna-se verdadeiro. O nosso coração torna-se a lâmpada. Aleluia! É verdade. Porque é lá no coração que Deus fala. É lá no coração que Deus dirige. É lá no coração que Deus opera. É lá no coração que Deus faz nascer, aleluia, as suas benditas bênçãos. Amém. É verdade. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Deixa o teu coração. Guarda o teu coração. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Aonde? No coração. Amém, irmão? É lá no coração que o diabo quer entrar. Há uma guerra tremenda no mundo do espírito. Deus quer o teu coração, mas o diabo também quer. Mas a decisão é tua. Tu tens que decidir para que lado tu vais pender. Se para o lado de Deus, se para o lado do diabo. Eu já tomei a minha decisão. Amém. E tu já tomaste a tua. Amém. Eu já decidi ser totalmente de Deus. Amém. Se Deus me der mais 50 anos de vida, amém, irmãos? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos de pedra, tijolo. Deus habita em templos feitos de carne e osso. Deus habita em templos feitos de coração. É o coração, amém, irmãos? Amém. É lá que Deus habita. É lá que Deus quer estar. Irmãos, no Velho Testamento, Deus habitava lá no lugar santo, lá no templo, atrás daquela cortina, daquele cortinado. Havia uma separação entre nós e Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele derramou o seu sangue lá naquela cruz. E quando o Pai viu o sangue, Ele rasgou o véu. Aleluia. Aleluia! E a presença de Deus saiu lá do templo para entrar nos nossos corações. Se tu e eu abrirmos o nosso coração, Ele entra dentro de nós. Ele faz morada dentro de nós. Aleluia. Deus não quer entrar e sair.
não quer apenas aparecer como um turista, como um visitante. Eu venho para morar, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e abrir a porta, eu entrarei no seu coração. Amém. Entrarei na sua casa. Com ele cearei. Irmão, por favor, saia daqui com o coração cheio de Jesus Cristo. Aleluia. Saia daqui com o coração cheio de paz. Saia daqui com o coração cheio do poder. Saia daqui com o coração com a capacidade de praticar a justiça. De praticar boas obras. Amém, irmão? Amém. De glorificar e adorar a Deus. E de ser um homem bendito na terra. Uma bênção e um portador de bênçãos. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Assim era Neemias, um portador de bênçãos. Porque Deus punha coisas lá no coração. Amém, irmão? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A hora não perdoa. Agora vamos dar outro pulo para o capítulo 12. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Louvamos o teu nome. Irmãos, o culto vai terminar às 8 horas. Amém. Mas o Espírito Santo de Deus estava a dizer que o culto deve terminar só às 11. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui com um dilema, não é, pastor? Como é que a gente vai resolver isso? Para a vigília. Feche os seus olhos, vamos pedir sabedoria a Deus. Senhor, precisamos de sabedoria. Como é que a gente vai resolver isso? Fala conosco. Põe sabedoria no nosso coração. Irmãos, é com sabedoria que se constrói a casa. É com sabedoria que ela se estabelece. Uma igreja para ser uma bênção tem que ser uma igreja sábia. Amém, irmãos? Amém. Que aqui à volta as pessoas se conheçam e ouçam. O povo que vai naquela igreja é um povo sábio. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, está a vir aqui um espírito de sabedoria aqui a mover-se. Está a vir aqui ao meu coração e está a mover-se dentro de mim. Então vamos fazer assim. A reunião vai terminar daqui a 5, 10 minutinhos. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas o culto só vai terminar às 11. Então quando sair daqui, saia daqui cultuando. Amém? Amém. Quando entrar lá naquele trano, vá louvando, vá adorando a Deus. Não é preciso cantar muito alto, né? Senão as pessoas vão dizer que você está maluco. Mas então cante, louve, vá cantarolando, vá louvando, vá adorando. Aleluia, não fale com mais ninguém, fale com Jesus Cristo. Mas saia daqui cultuando e fique cultuando até às 10 horas. Porque a partir das 10 horas Deus vai começar a mover-se e a fazer algo sobrenatural na sua vida. Irmãos, nós somos o povo mais poderoso que existe na terra. Meu Deus. Nós somos o povo, o único povo que consegue expulsar demónios. Nós somos o povo que realiza milagres na terra. Estamos aqui para fechar a casa do bruxo. Estamos aqui para arruinar o negócio do feiticeiro. Amém? Nós estamos aqui para escavacar a obra do inferno e edificar o reino de Cristo. Aleluia. Dar a Ele toda a honra, toda a glória, porque só Ele é digno. Aleluia. Amém. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos já deram o pulinho como para o capítulo 12. Ok, versículo 43. Olha o que diz no versículo 43. No mesmo dia ofereceram grandes quê? Sacrifício. Grandes sacrifícios. E se alegraram, pois Deus os alegrara com Grande alegria. grande alegria. Amém, irmãos? Amém. Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até onde? Ao longe. Até longe, longe. Era uma alegria tão grande. Irmãos, agora vejam, este povo que nós estamos aqui a ler, no versículo 43, é o mesmo povo que nós encontramos lá no capítulo 1, no versículo 1. Vemos no capítulo 1, nos primeiros versículos, um povo derrotado, um povo fraco, um povo pobre, um povo completamente destruído. Mas agora, no capítulo 12, entre o capítulo 1 e o capítulo 12, houve ali uma grande mudança, houve ali uma grande transformação. Agora o
povo já não está mais triste. Agora o povo já não está mais derrotado. Agora o povo já não se encontra mais na miséria nem na pobreza. Agora vemos um povo poderoso, um povo alegre, um povo abençoado, um povo cheio de alegria e cheio de prosperidade. Amém, irmãos? Amém. Vemos aqui esta mudança. No versículo 44 diz assim: no mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras dos tesouros. Agora já tinham que nomear pessoas, porque era tanto dinheiro, era tanta riqueza. No princípio não tinha nada. Glória a Deus. Aleluia, eu creio. Tudo pobre. Uma mão à frente, outra atrás. Tudo miserável, tudo magrinho, tudo raquito. Agora nós vemos aqueles homens elegantes, mais gordinhos. Vemos aquelas senhoras com os seus penteados. Vemos aquele povo bem vestido. Vemos aquele povo poderosamente abençoado. Algo de Deus aconteceu naquela terra. A miséria foi transformada em bênção. Aleluia! A maldição foi transformada em bênção. É, meu Senhor. Deus agarrou naquele povo fraco, pobre e miserável, num povo poderoso, num povo grande, num povo abençoado, rica la manaena. Aleluia. É isso que Deus quer fazer contigo e comigo Amém. nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Diz assim: no mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro para as ofertas alçadas, as primícias. Irmãos, eu vou falar um pouquinho das primícias. Amém, pastor? Fica à vontade. As primícias, sabe o que é as primícias? Você está preparado Amém. para receber ensinamento de Deus? Amém. Amém. Isto é forte. Sabe o que é a primícia? A primícia, irmãos, é uma oferta que o povo, lá no passado, dava ao sacerdote, ao pastor. Quando recebiam o primeiro salário, o primeiro dia de salário era para o pastor. Eles iam lá ter com o sacerdote e diziam: meu pastor, aqui está a minha primícia, é teu. E o sacerdote levantava-se e abençoava. Meu filho, apresenta o teu desejo. E ele orava, abençoava. Esse desejo cumpria-se. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vocês não imaginam os presentes que eu tenho recebido. Glória a Deus. Esta semana ofereceram mais um presente. Isso é para quem crê. Aleluia. Olha, um Oh, relógio. glória. Foi Aleluia. um homem meio suíço, meio italiano. Chegou lá ao pé de mim e disse: é o relógio que eu mais gosto. Amém, Jesus. E Deus tocou no meu coração para te dar. Aleluia. Aleluia. Deu-me uma primícia. Amém, irmão? Amém. Relógio. É o melhor relógio que eu já tive em toda a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, acho que não é ouro, não. É banhado. Banhado ouro. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Primícia. Veja, aqueles homens agora estão dando primícias. Deus começou a prosperá-los. Deus mudou a sua história. Deus mudou o seu destino. Irmãos, Deus é perito em mudar a história das pessoas. Glória a Deus. Deus é perito em mudar o destino das pessoas. Glória a Deus. E Deus está aqui para marcar a tua alma. Deus está aqui para mudar a tua vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Graça e paz, querido. Sou o pastor Ricardo Ramalho. Estou aqui para vos convidar para estar conosco. Nossos cultos aqui em Zurique, mais precisamente em Sebá. Às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Com certeza Deus irá falar com você, irá trazer uma palavra abençoadora para a sua vida. Não importa qual seja o seu problema, o que importa é que o nosso Deus, Ele resolve todos os problemas. Que Deus possa te abençoar, te cobrir de bênçãos sob medida. Deus te abençoe. Graça e paz.